Olá, irmãos e irmãs. Muito bom estar com vocês de novo partilhando a palavra de Deus. E eu não posso deixar de dizer que eu me sinto ainda impactada por aquilo que o Espírito Santo fez em nossas vidas durante a nossa última conferência. E eu creio que é por isso que a gente continua falando sobre plenitude, né? Porque a gente quer mais de Deus. E a gente pôde aprender tantas coisas, coisas tão lindas da parte do Senhor e que certamente acrescentaram algo novo, algo lindo, redirecionaram as nossas vidas, nos impulsionaram, nos motivaram a gente continuar caminhando com Jesus, para nós vivermos de verdade os projetos de Deus para cada uma de nossas vidas. E uma das coisas que a gente pôde aprender durante essa conferência é que plenitude não tem a ver com quantidade, mas é com totalidade. E eu queria pegar o gancho dessa palavra e continuar falando não exatamente sobre isso, mas focando também um pouco nisso. Porque a gente precisa entender que Deus, Ele quer usar tudo o que você tem para a glória dEle. Ainda que você ache que é pouca coisa, ainda que você ache que isso não é tudo o que você precisa para vencer todos os desafios que você tem diariamente, eu quero dizer para você que tudo que você tem é tudo que Deus precisa para você vencer todos os desafios que se apresentam para você. E eu preciso dizer para vocês que o que eu sinto da parte do Espírito Santo nessa noite é que alguns de nós estamos bem cansados. Estamos cansados pelas lutas, pelas dificuldades, mas eu quero dizer para você, nessa noite, que o Espírito Santo vai direcionar você nessa noite. Ele vai, ainda que você tenha entrado aqui sentindo como se você estivesse se rastejando. Meu Deus, eu preciso de mais gás porque está difícil. Quero dizer para você que Ele vai renovar a tua força, Ele vai renovar o teu gás essa noite. E você vai sair daqui com a palavra preciosa do Senhor. Você vai sair daqui pleno em Deus, daquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Eu estava falando com as meninas lá no gabinete, dizendo, olha, eu confesso que por vezes essa semana eu falava, Senhor, cada hora o Senhor me manda escrever mais uma coisa e nos últimos minutos Deus ainda mandava escrever mais coisas. Então, a gente precisa perceber, eu sei que Deus vai falar contigo hoje, eu tenho certeza disso. E Ele vai falar contigo porque Ele tem um propósito com a tua vida. Porque talvez você tenha entrado aqui hoje pensando em desistir e jogar tudo para o alto, mas você não vai fazer isso. Porque Deus tem um plano para a sua vida e para aquilo que Ele quer fazer através da sua família. Ele vai usar você como instrumento dEle. E se você pegar tudo aquilo que Deus tem para te dar nessa noite, eu quero dizer para você que seus filhos nunca mais serão os mesmos. Bem, estudando um pouco daquilo que o Senhor queria transmitir a nós, e já tem um tempo, né, que Deus falou comigo sobre essa palavra, e eu acho muito interessante que Deus sempre faz isso comigo. Naquilo que eu pego e olho e falo assim, Senhor, eu quero aprender mais, eu quero ser melhor nisso. Aí Deus vai e pega e fala assim, então você vai pregar sobre isso. Ele sempre faz isso comigo. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero dizer que daquilo que eu estou falando para você é algo que Deus está me ensinando. Então, todos nós vamos aprender algo. Eu vou partilhar daquilo que eu posso dizer para você que eu estou no processo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. E sabe, pensando nos filhos, e esse é o tema da nossa noite, a gente pensar nos filhos plenos a florescer. Eu acredito de verdade que quando os nossos filhos estão plenos em Deus, eles florescem, eles vão dar frutos. E sabe, quando o Espírito Santo transmitiu ao meu coração, eu quero que você fale sobre isso. Nessa mesma semana eu estava assistindo um documentário e que girava em torno da seguinte temática, que os filhos, eles por vezes são como flores no deserto. E aí eu comecei a parar e pensar, o Espírito Santo quer transmitir algo para nós. O Espírito Santo quer falar algo para mim. E aí eu comecei a olhar, a me debruçar sobre esse tema, flores no deserto, o que significa isso? E aí, pesquisando algo no ambiente virtual, eu
percebi que existem alguns lugares que as flores aparecem no deserto. Mas eu quero citar para você apenas um lugar. E esse lugar é lá nos Estados Unidos. Eu pedi, não sei se a nossa mídia vai conseguir passar as imagens, né? Vai ter que apagar, né? Mas eu quero só que vocês deem uma olhadinha nessa imagem. Vocês estão vendo que isso é um terreno árido, né? Mas está cheio de flores. E tem mais imagens. Olha isso. Isso é um lugar nos Estados Unidos. E esse terreno em específico, ele é chamado de Badlands, né? O que significa isso? É uma terra ruim. Tem mais imagem. Olha só que coisa linda. No meio da sequidão, nascem as flores. Olha que coisa linda. Mas algo curioso. No meio da sequidão nascem as flores. Mas uma coisa especial e é importante que o Espírito Santo quer transmitir para nós, que pesquisando especificamente esse deserto aí nos Estados Unidos, a gente sabe que isso que acontece lá não acontece todo o tempo. Isso é por um curto período de tempo, logo no início da primavera. Porque o deserto é um lugar seco. Como é que uma flor consegue sobreviver no deserto? Não tem como, porque para uma flor sobreviver ela precisa de quê? Precisa de água. Mas isso acontece extraordinariamente nesse deserto em específico, porque essas flores elas aprenderam a sobreviver naquele lugar. Então, no período do ano, quando existe umidade, aquela terra ela consegue absorver toda a propriedade, ainda que seja pouca, mas ela absorve aquela propriedade e fica ali. E no período em que é o tradicional para as flores florescerem, então ela consegue aparecer com aquela quantidade de água. Mas como a quantidade de água é muito pequena, esse florescimento é por um curto período de tempo. Ao mesmo tempo que as flores vêm, elas vão. E aí, fazendo contraponto com esse documentário que eu estava assistindo e tenho pego alguns episódios, ainda não consegui completar, mas que fala que os nossos filhos, eles são como flores. E que a água somos nós, os pais. Os nossos filhos, eles só conseguem sobreviver se eu e você decidirmos ser água para a vida deles. Mas o que é o deserto? O deserto é esse mundão aí. A gente sabe que a gente vive hoje um tempo de sequidão. E que se nós não nos levantarmos em Deus para sermos esse instrumento do Senhor na vida dos nossos filhos, eles não vão conseguir florescer. Mas a verdade seja dita, se a água for pouca, o florescimento será por um curto espaço de tempo. Ele não será duradouro. Ele não vai durar toda a estação da primavera, porque não vai ter água suficiente. E é nesse ponto que o Espírito Santo quer falar para nós. E pensando sobre as flores no deserto, o Espírito Santo automaticamente me impulsiona aí para Isaías 35, em que a gente vê uma promessa linda da parte de Deus e que Ele vai fazer no meio do seu novo Israel, que está lá dos versículos do 1 até o 10. Isaías 35, do 1 até o 10. Na verdade, eu quero ler com você dois textos da palavra de Deus, que está em Isaías 35, do 1 ao 10, e também Malaquias 4, 6. A palavra de Deus diz assim: o deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas, cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria, pois
Fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Ali haverá uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Promessa linda da parte de Deus para a nossa vida. E quem que vai desfrutar dessa promessa? É o povo de Deus. Sou eu, sou você. Nós que fomos salvos um dia por Jesus Cristo. Nós vamos desfrutar. Mas a gente não pode deixar de dizer que, infelizmente, esse momento em que os desertos ficarão totalmente floridos e ninguém vai conseguir tirar o brilho da glória de Deus, esse dia ainda não chegou. Nós estamos aguardando com paciência a volta do Senhor, em que todas as coisas serão restauradas. Eu e você, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor. Você não vai ter mais que ficar padecendo, chorando pela salvação da sua família, porque Deus já vai ter cumprido o projeto dele para você e sua casa na sua plenitude. Nós aguardamos esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer algo em mim e você. E Ele quer fazer algo por aqueles que ainda não são o povo de Deus. Por isso eu quero ler para você Malaquias 4:6, que diz assim: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Apenas esse versículo. A gente sabe que o significado da palavra maldição é algo ruim, né? Maldição, inicialmente, significa falar mal de alguém. Mas aí, com o cristianismo, esse significado foi se derivando. Então, a gente entende hoje que quando a gente fala sobre maldição, a gente está falando de execração, de afastamento daquilo que é santo, sagrado, daquilo que é correto. E a gente sabe que isso é uma ofensa muito grande, né? Quando a gente diz, você é um maldito, isso é uma ofensa muito séria. Mas a gente entende pela palavra do Senhor, à luz dos textos bíblicos, que o que vai definir a bênção e a maldição na vida de uma pessoa, na vida de uma família, é quem você escolhe seguir. Não é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor? Se você escolhe a Deus por Senhor de sua vida, a Jesus Cristo por seu mestre, você vai ter a bênção de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, quando ele morreu, ele levou sobre si o quê? Todas as nossas maldições. Então, você, pelo simples fato de ter aceito a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você já pode dizer que é um abençoado. Não existe maldição sobre a sua vida. Mas o texto, ele está falando especificamente sobre uma maldição que está para cair aqui sobre pessoas, sobre famílias. E por que que existe um juízo aqui baixado a respeito desse povo? Porque não havia conversão de relacionamentos. Os corações estavam endurecidos, havia rancor, havia amargura, havia luta, havia ódio. E aonde existem essas maledicências, existem essas maldições, como é que Deus pode agir? Como é que a bênção de Deus, ela pode permanecer em algo assim? Não há como. Mas o que a gente precisa entender é que o princípio do Senhor para a nossa vida e aquilo que Deus quer transmitir para nós, e eu peço permissão a você para usar esse texto para dizer isso, que quando os nossos corações estão convertidos um ao outro, a bênção de Deus se estabelece em nossa vida. Quando você se converte, e eu acho muito bonito, porque talvez você não pare para pensar no significado real da palavra conversão. Quando eu digo assim, eu vou me convergir aqui
a pastora Nádia, eu estou me voltando a ela. Então a palavra conversão, ela significa exatamente isso. Quando eu me converto então a Jesus, eu estou me voltando a Jesus. Então quando o texto bíblico ele diz que é necessário que os pais se convertam aos filhos, os filhos aos pais, Deus está dizendo para essas pessoas, vocês precisam restaurar a unidade de vocês. Vocês precisam se voltar um para o outro, para que assim a bênção de Deus se estabeleça no meio de vocês. E a pergunta que Deus faz para nós essa noite é: você já se converteu aos seus filhos? Você verdadeiramente já se voltou para os seus filhos? Permita-me usar um exemplo da palavra de Deus, e é um grande exemplo, é um forte exemplo, e não é um bom exemplo. Mas a palavra de Deus, ela vai contar para a gente uma história muito triste, de uma tragédia familiar, que eu não vou ler o capítulo todo para você, mas eu posso dar uma pincelada nessa história. Lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 14, a gente vai perceber uma história muito trágica que aconteceu aqui. A gente vê a história de Davi ali com os seus filhos, em especial Davi ali com o seu filho Absalão. A gente observa pela palavra de Deus que Davi é um personagem que a gente ama muito, não é? Nós amamos Davi, nós reconhecemos o valor de Davi, especialmente porque ele era um homem quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. E não foi ninguém que o chamou assim, não foi qualquer pessoa que o chamou assim. Foi o próprio Senhor que chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. E nenhum de nós pode questionar isso. Mas eu quero pedir licença a você, permissão a você para dizer que, infelizmente, e a gente sabe pela palavra de Deus que Davi teve inclusive um reinado muito bom. Mas ele não era bom na família. Davi não era um homem dedicado às relações familiares. A começar porque ele tinha muitas esposas, 50 filhos. Como é que se dá conta disso tudo, né? Então, pela palavra de Deus, você vai passeando pelos capítulos da Bíblia, você percebe que Davi era um pai ausente. Davi, ele era bem intencionado, mas ele era ausente. A gente percebe as boas intenções de Davi, porque ele escolheu nomes bonitos para os seus filhos, né? Eu vou separar um deles para vocês aqui. Adonias, aquele que pertence a Adonai, o Senhor. Salomão, que significa pacífico. Absalão, que significa o pai da paz. E é interessante que ele se dedicou em fazer isso. Mas ele não foi dedicado à sua família. E a gente pode ressaltar e pincelar uma parte desse momento trágico na vida de Davi. E eu quero focar na vida de Absalão. A Bíblia fala que Absalão era um cara que tinha tudo, não faltava nada para ele, porque o pai dele era rico, o pai dele era o rei. Inclusive a palavra de Deus fala que Absalão era um cara muito bonito, tinha um cabelão bonito, vistoso, que creio que devia causar muita inveja nas mulheres da época, porque a palavra de Deus reforça muito que ele tinha um cabelo lindo e que era tratado com óleo, com pó de ouro. Então as mulheres, fica a dica aí, né? Se você quer ter um cabelo bonito, é só você usar óleo e pó de ouro. Não sei onde nós vamos achar isso, né? Mas se alguém quer inventar uma escova progressiva para ficar rica, já tem um nome para você: escova progressiva pó de ouro. Olha só, fazer um sucesso, hein? Depois que você ficar rica, eu vou cobrar de você o direito pelo nome, sugestão que eu estou te dando. Brincadeiras à parte, gente. Então, era um cara que não precisava de nada, estava tudo certo. Mas ao mesmo tempo que Absalão tinha tudo, ele não tinha nada, porque ele não tinha um pai. Ele tinha um rei, ele podia dizer que era filho do rei, mas ele não tinha o pai. Ele não tinha um pai presente, ele não tinha um pai que o acompanhasse. E isso trouxe muitos prejuízos à vida de Absalão. A Bíblia fala que houve um momento muito ruim em que um outro filho de Davi, o primogênito Amnon, ele se apaixonou por uma das irmãs uma das filhas de Davi, que era quem? Tamar. E a Bíblia fala que ele queria porque queria essa menina de qualquer jeito, a tal ponto que ele chegou a violentá-la. Imagina o peso de um estupro dentro de uma família. Que tragédia, gente. Que coisa terrível. E a palavra de Deus fala que quando Absalão tomou ciência desse fato, ele ficou com muita raiva. Ele ficou com muito ódio do irmão.
E o desejo do coração dele foi não esperar. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos. E a palavra de Deus fala que Absalão foi lá e matou seu irmão Amnon. Mas a coisa não ficou por aí só não. Agora pensa você, uma família que está acontecendo tudo isso. Davi não fez absolutamente nada. Nada. O texto bíblico fala que depois que Absalão matou seu irmão, ele fugiu, né? E ele ficou esperando 2 anos. Vou ficar aqui esperando ver o que vai acontecer. Davi não foi até lá. Ficou quieto. E aquilo ia trazendo, aumentando ainda mais o ódio de Absalão. Porque não houve retratação, não houve confrontação, ninguém foi chamado para conversar, não houve restituição, ninguém se importou com o que aconteceu com a vida de Tamar. Nada. Davi estava silencioso. Até que um momento, Absalão, ele então faz um barulho e diz o seguinte: olha, manda meu pai vir aqui falar comigo. E o texto bíblico fala que ele diga ao rei que me mate, mas que ele venha me ver. Então, Davi, se sentindo pressionado, o que ele faz? Vai até lá, se aproxima. E sabe o que Davi faz? Dá um beijinho, não diz nada. Você acha que isso aplacou o ódio de Absalão? De jeito nenhum. A dor, o ódio só aumentava e Davi continuava silencioso, sem ação. Então, Absalão toma uma decisão mais drástica. Ele decide, então, já que meu pai é um ausente, então ele não merece ficar no trono. Eu vou ter que roubar esse lugar dele. E aí, então, ele faz toda uma estratégia para roubar o reino de seu pai. Davi fica fugido, porque ele agora se vê perseguido pelo seu próprio filho. Então, Joabe entra na jogada para tentar resolver aquilo que Davi tinha que resolver. E aí Davi dá uma orientação para Joabe: olha, resolve o problema, mas faz uma coisa, não mata meu filho não. Mas Joabe, como já estava também com muita raiva do que estava acontecendo e temendo ao que poderia acontecer se Absalão tomasse o lugar, o que Joabe vai e faz? Mata Absalão. E aí eu quero parar com você nesse pedaço do texto. Em 2 Samuel, no capítulo 18, 33, a gente vê Davi perguntando para Joabe: como passa o jovem Absalão? Alguém lhe responde: ele foi ferido e está morto. A Bíblia diz que Davi lhe rasgou as suas vestes, cai por terra e lamenta e grunhe e geme: Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Agora, para Davi, o tempo de chamar pelo seu filho já tinha se esgotado. É uma história trágica. Mas o que Deus quer falar comigo e com você? Que a gente precisa aprender com as histórias ruins que Deus deixou colocar na Bíblia. Deus quer nos ensinar princípios. Ele quer transmitir algo precioso da palavra de Deus através do drama aqui de Absalão e dessa família. E existe uma primeira verdade da parte de Deus, que a gente precisa se apropriar dela. E a primeira coisa que Deus quer que você grave no teu coração nessa noite é que, se você quer ver de verdade os seus filhos florescerem, é necessário que você tome a decisão de ser pleno na responsabilidade pessoal e intransferível de ensinar o caminho aos seus filhos. Essa responsabilidade é minha, é sua. Nós não podemos transferir aquilo que Deus disse que nós teríamos que fazer.
A Bíblia ela tem uma orientação muito clara para nós em Provérbios. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Quando o texto bíblico ele explica para a gente, ensina o menino o caminho em que deve andar. Na verdade, quando o autor escreveu, ele estava pensando exatamente nessa cena. Em alguém, não apenas só dizendo, vai por aqui. Não, é um pai e uma mãe que está dizendo assim, eu estou com uma pá, eu estou cavando um caminho tão profundo aqui para você e você vem aqui comigo. Porque você não vai conseguir nem olhar nem para a esquerda nem para a direita. Só tem esse caminho aqui para você seguir. É profundo e é nele que você vai andar. Então toda vez que você olhar, toda vez que você ler esse texto, você vai se lembrar que quando Deus mandou que um dos seus servos, que um dos seus instrumentos o escrevesse, ele estava dizendo, eu não quero apenas que você ensine o caminho, eu quero que você vá cavando um caminho tão profundo, que os seus filhos não vão conseguir se desviar dele, porque só vai ter esse caminho para ele seguir. É isso que Deus quer transmitir para mim e para você. Mas nós não podemos transferir isso. E apenas entender. E a gente, inclusive, faz algo que também é tão terrível quanto. A gente transfere até essa responsabilidade para o líder da igreja. Para que a igreja faça isso por mim e por você. Mas é nossa responsabilidade. A igreja de Jesus, ela é o apoio do Senhor para a sua vida. Ela é um instrumento de Deus para abençoar a sua família. Mas essa responsabilidade, você precisa tomar posse dela. Ela é sua. Não transfira ela para ninguém. Para que amanhã ou depois, a gente não amargue dores. Por aquilo que os nossos filhos venham agir. Pelas decisões que eles venham tomar. Você tem responsabilidade sobre isso. E sabe, eu quero repousar um pouco sobre isso. Entender que quando a gente fala que a nossa responsabilidade ela é pessoal e é intransferível, significa que você vai ter que dedicar tempo e esforço para que isso aconteça. Nossa igreja ela tem um lema muito lindo que diz que criança não dá trabalho, criança dá fruto. E isso é verdade, é da palavra de Deus para nós. Mas é importante que você entenda que a criança não dá trabalho, mas você vai ter trabalho para educar a criança. Você precisa entender isso. Porque às vezes a gente diz os slogans, os lemas, sai tão fácil da nossa boca, mas a gente se esquiva do trabalho. Da nossa parte que é o trabalho. Para eles é uma diversão, gente. Eu olho meu filho de 3 anos, ele não quer nada com nada, gente. É uma diversão. Mas eu preciso todos os dias me conscientizar de que eu tenho trabalho. Eu preciso ter trabalho para que ele frutifique. E para que amanhã ele não dê trabalho. É isso. Eu preciso ter trabalho. E aí, o que o Espírito Santo na prática diz para mim e para você? Você precisa entender que você tem que olhar o que ele está vendo. Você tem que acompanhar. Ver o que ele está enxergando na internet. Se ele é menor, se ele é piquititito. Eu fico impressionada às vezes com que o mundo está pregando o que para nós? Uma liberdade e que a gente não pode invadir a privacidade dos nossos filhos. Aonde está escrito isso na Bíblia? Filho não tem privacidade não, gente. Não tem privacidade. Então eu vou dizer para você agora em nome de Jesus. Se você não tem as senhas do seu filho, você vai pegar isso agora em nome de Jesus. E não há negociação. Você precisa saber por onde ele anda, com quem ele conversa. Eu tenho casos hoje muito próximos de mim de pessoas que estão padecendo hoje porque não houve vigilância de quem está perto. Crianças adoecidas. Nós temos que tomar a nossa responsabilidade. Você precisa observar, olhar no olho. Chegou da escola, olha a mochila. Talvez você tenha o privilégio de ter alguém que cuide das coisinhas do seu filho, que arrume a bolsa. Mas você não pode transferir isso. Você tem que olhar o que tem dentro. Cheira a boca do teu filho. Olha nos olhos. Nós estamos em dias maus. Mas o meu filho está na igreja. Olha. Toma cuidado, vigia. Cuida daquilo que Deus te deu.
Observe o que você tem assistido dentro de sua casa, porque nós estamos abrindo as portas da nossa casa para que a maldição venha. Nós somos um povo abençoado, mas quando você liga a televisão e deixa passar qualquer coisa, você está deixando a maldição sentar no teu sofá, gente. A verdade é essa. Você precisa tomar cuidado com isso. Nós ficamos com medo, nós temos medo de repreender os nossos filhos. E esse é um outro princípio de Deus para a sua vida. Davi era frouxo, e não tem outra palavra para dizer. Porque ele não confrontou o seu filho na hora certa. E depois que passou, passou. O segundo princípio de Deus para mim e para você é que se você quer que o teu filho floresça, você tem que ser pleno na confrontação dos princípios. Existem princípios a serem seguidos. Então você precisa dizer, filho, isso é errado. Não pense você, meu filho é bem piquititito. E meu esposo está aqui, testemunha disso. Às vezes está vendo uma coisinha, e que eu olhei para aquela coisinha e falei, isso não é bom. E ele já sabe, embora seja muito pequenino, ele sabe o que já pode e o que não pode, porque a mãe e o pai já estão dizendo. Então eu falei, filho, isso você não pode assistir, muda agora. Ele mesmo por si só já vai mudando. Eu preciso observar. Você liga a televisão e aí é que vem a questão da nossa parte, especialmente para nós mulheres. A gente não tem tempo para mais nada, né? Então, o que a gente diz? O tempo que eu corro para fazer as coisas é quando eu ligo a televisão, porque essa é a minha hora de eu sair correndo e fazer tudo. Aí o que você faz? Você liga a televisão, coloca o teu filho em frente da televisão, vira as costas, vai para a cozinha, vai arrumar a casa e você não vê o que ele está assistindo. Você não sabe o que está entrando na sua casa, você não sabe qual a linguagem que está sendo usada. Gente, isso é muito louco, sabe? Eu às vezes me percebo tão... E eu não tenho outra palavra melhor para usar, mas às vezes tão neurótica com essas questões, que eu nem sei falar inglês, tá, gente? Mas às vezes eu ouço alguma palavra em inglês e eu falo assim, Rafael, aí eu já vou ver o que é. Isso não pode, troca. Nós precisamos acompanhar e dizer para os nossos filhos, isso pode, isso não pode, isso é certo. Não tenha medo, pai e mãe, de dizer, mas todo mundo na escola do meu filho curte isso. Não é isso que a gente ouve? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode ter a festinha desse tema? Vai ser muito sofrido para ele. Oh, fala Deus, né? A gente tem medo de dizer não para os nossos filhos. Eu digo a você, não vai causar trauma. Vai ser bênção na vida dele. Amanhã ele vai te agradecer. Hoje ele vai ficar revoltado, ele vai brigar, ele vai falar que você é uma mãe má, que você é um pai ruim, que não ama você, mas você não vai se importar com isso, hashtag não vai deixar entrar no coração, vai seguir em frente, porque alguém tem que fazer o papel ruim da história, e que seja você. Então não negocie isso. Não negocie. Se você vê que existe algo que não é um bom exemplo, não traga isso para dentro de sua casa. Irmãos, eu tenho estado muito triste, porque às vezes eu frequento algumas festas, até mesmo no meio do povo de Deus, e eu vejo temáticas que não têm nada a ver com o reino de Deus, que tem significação, por muitas vezes, demoníaca, e nós estamos deixando os nossos filhos celebrarem esses temas. Não façam isso. Não façam isso. Vocês estão prejudicando não só a sua família, mas vocês estão causando um prejuízo no reino de Deus. Porque quando você não ensina o menino o caminho que ele deve andar, você está trazendo um prejuízo para o reino. Porque você está gerando dentro da sua própria casa um crente inconsistente, um crente carnal, um crente que não se liga em princípios da paz de Deus. E a gente precisa entender que os nossos filhos têm que ser um presente para esse mundo, um presente para o reino de Deus. Quando meu filho nasceu, eu consagrei ele ao Senhor, eu disse, Senhor, eu já tinha certeza que eu ia ter um menino. E eu falava assim, Senhor, eu quero que esse menino que está no meu ventre, ele seja um presente para esse mundo. Eu quero que ele seja um presente, me ajuda, Senhor, me dá força, dedicação, entendimento, para que ele seja criado nos teus princípios e que o Senhor me ajude a não negociar isso. A gente não pode mais fechar os olhos para isso.
E existe um outro princípio importante para nós, é que se você quer fazer os filhos florescerem, é necessário que você seja pleno no exemplo de dedicação devocional e ministerial. Por vezes nós reclamamos que os nossos filhos não são aquilo que a gente gostaria de ser. Mas a gente não consegue ter o discernimento para olhar para a gente mesmo e perguntar se a gente é exemplo daquilo que a gente está cobrando. Você nunca vai conseguir ensinar um princípio para o seu filho se você não o segue. Primeiro, gente, como é que Deus vai revestir você de autoridade quando você estiver explicando o princípio se você não pratica aquilo? Eu passei a de verdade acreditar nisso. Que todas as vezes que você ensina alguém, mas você não só explica um princípio, quando você vive aquilo, você é a autoridade de Deus sobre aquilo. Então a verdade, ela sai de você e ela encontra morada no coração. Porque tem referência. Tem que ter referência. E a referência é a autoridade. E nós precisamos ser autoridade de Deus na vida dos nossos filhos. Porque pense você. Talvez você tenha um filho pequeno como eu. Quem é Deus? Quem é Jesus? Outro dia eu estava explicando para as meninas, né? Que eu fiquei em maus lençóis. Eu estava em casa, eu estou ensinando meu filho a prática da oração. E eu falando para ele, esse filho, Jesus, ele mora no seu coração. Para que eu fui falar isso, gente? Aí meu filho perguntou assim, coração? Cadê, mamãe? Aí ele começou a arrancar a blusa, cadê Jesus? Porque para eles é tudo muito o quê? Material, eles não conseguem perceber aquilo que é transcendente. Vai chegar essa época. E aí eu falava com as meninas assim, eu preciso muito de ter sabedoria de Deus, porque eu quero que meu filho compreenda o plano da salvação. E aí a gente vai se vendo nessas situações difíceis, engraçadas, mas eu louvo a Deus, porque eu digo assim, ai Senhor, obrigada, porque o Senhor está me dando a oportunidade de ser coparticipante da obra do Teu Espírito na vida do meu filho. Isso é graça de Deus, é bênção do Senhor para a vida dos nossos pequenos. E a gente precisa se dedicar a isso, em ser exemplo. Por isso que eu digo para você hoje, comece a observar o que dentro de você não é organizado, não está arrumado espiritualmente, para que você consiga alcançar o coração do seu filho, especialmente se eles já cresceram, né? Porque quando os filhos já são crescidos, eles são mais críticos, são mais observadores. E aí eles vão saber de verdade se a nossa vida está revestida de santidade ou de carnalidade. Porque eles são inteligentes, eles percebem as coisas. Então você precisa entender e buscar isso para a sua vida. Você tem que ser exemplo. Precisa ser exemplo na vida dele. Não tem como você mais negociar isso. E eu creio que, por vezes, nós não somos muito bem sucedidos naquilo que fazemos, porque a gente ainda não conseguiu trazer isso para a realidade da nossa própria vida. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, por isso que o Espírito Santo chama você hoje, a você reforçar a sua vida devocional. Eu sei que, por vezes, os filhos nos trazem questões que, para nós, você para e pensa, meu Deus, como é que se resolve isso? Como é que eu posso ajudá-lo nisso? Eu quero dizer para você que se você busca o Espírito Santo de Deus, Ele te dá sabedoria, estratégia, discernimento, Ele traz orientação. E Ele faz outra coisa também fantástica. Ele te oferece a igreja, que é um braço forte, maravilhoso, tremendo, de ajuda para nós na criação dos nossos filhos. Por isso, traga os seus filhos para a igreja. Traga os seus filhos para a igreja. Jesus, Ele é bom, Ele é lindo, Ele transformou a sua vida, mas Ele também quer transformar a vida do seu filho. Ele não vem aqui para correr pelo pátio, para correr pelo hall. Ele vem aqui para aprender algo da parte de Deus. Eu vou dizer para você, dar uma dica para você do que eu faço. E eu quero ser muito prática com você hoje. Quando meu filho entra ali no Salão Kids, e ele já sabe que ele não está indo para brincar, ele está indo para o culto. E ele fala, mamãe, culto. Ele não consegue entender que esse aqui é o culto dele. Ele não gosta desse culto aqui.
Mas ele gosta do Kids, ele é apaixonado pelo Kids. E quando eu pego meu filho de volta, eu pergunto a tia e falo assim, o que ele aprendeu hoje? E a tia me responde. E com aquele papelzinho, ele durante a semana, ele vai ouvir sobre aquilo. E foi muito interessante que na semana retrasada, lá no Kids, Mari vai experimentar essa experiência maravilhosa. Eles aprenderam sobre que todas as coisas têm um tempo. E aí ele saiu dali com aquela verdade. Aí eu já pensei, essa semana o devocional vai ser sobre isso. E era a semana das crianças. Nós compramos o presentinho dele. E ele queria o presente dele. Então eu usei isso e falei, filho, você tem que esperar o tempo. Porque tudo tem o seu tempo. Deus já comprou o seu presente. Daqui a pouquinho ele vai te entregar. Então, no dia 12, quando ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou, sabe o que foi? Presente. E estava lá. Vocês entendem, gente? É simples, mas dá trabalho. É simples, mas dá trabalho. Por isso eu quero falar para você, especialmente para as mães novamente. Ah, mas eu trabalho tanto, Roberta, você não sabe o quanto que eu trabalho. Chegar em casa, orar com meu filho é um desafio. Porque tudo que eu quero é dar o jantar para a família, lavar a louça e cair na cama, porque no dia seguinte eu acordo muito cedo. E eu vou dizer para você, estou junto contigo, irmã. Mas eu não posso negociar isso. Eu preciso orar. Eu preciso explicar a palavra de Deus. Às vezes eu me sinto tão animada que às vezes tem até célula com os bichinhos de pelúcia. E aí ele chama mamãe, Minion para o culto, leão, tigre, vem todo mundo para a célula. Deus quer que a gente seja assim. Por mais trabalhoso que seja, a gente precisa se ajustar, se arrumar e preparar um terreno sadio para as nossas crianças florescerem. Se a água for pouca, eles não vão florescer. E ainda que floresçam, vai ser por pouco tempo. E Deus não quer isso para nossas crianças. Deus não quer isso para a geração que Ele deu para você cuidar. Arruma tudinho. Eu sei que para alguns de nós, Deus vai falar para você arrumar a sua agenda. Porque você deve estar fazendo muita coisa. E Deus vai começar a dizer que os seus filhos têm que ser uma prioridade na sua vida. Eu preciso dizer para você que quando você prioriza os seus filhos, você está priorizando também o reino de Deus. Porque os seus filhos são as suas primeiras e mais importantes ovelhas. Porque não adianta nada você querer correr em busca de um ministério abençoador, um ministério frutífero, se as bases, se você não está ajustado espiritualmente para viver o projeto de Deus dentro da sua própria casa. Então seja um exemplo. Mas aí você vai dizer assim, mas Roberta, na minha casa só eu de convertido, só eu de convertida. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele precisa olhar para você e ver que você está arrumada, que você está dedicada para realmente cumprir o projeto dele na vida dos seus filhos. Deus quer que você se ajeite. Você não vai conseguir arrumar a casa se você não estiver arrumada, se você não estiver organizada. E eu vou te dar pequenas dicas. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Nós ficamos tão envolvidos com tantas coisas, e a gente não tem um ambiente perfeito, um ambiente sadio, um ambiente de qualidade, para que a nossa família entre em casa e diga assim, eu quero ficar aqui, eu gosto desse lugar. Então, meninas, a casa tem que estar arrumada, as coisas têm que estar organizadas. Alguém vai dizer que você conhece se uma pessoa está organizada emocionalmente quando você abre o guarda-roupa dela e quando você olha a sua própria casa. Isso que eu estou falando para você é com muita humildade e com muito amor no meu coração. Porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Arruma tudinho. Crie um ambiente gostoso em que as pessoas vão gostar de voltar para casa. Eu sei que eu estou falando de algo que é desafiador. Mas se necessário for, e eu sei que eu falo de algo muito difícil,
E eu também quero dizer que isso não é para todas vocês. Talvez o Espírito Santo esteja falando com alguém em específico hoje. Mas talvez para você Deus esteja até dizendo assim: muda de emprego, você está trabalhando demais. Tua família está te perdendo. Você tem uma parte muito importante na sua casa. Eu quero concluir com você falando sobre uma ONG chamada Mães Sem Fronteiras. Essa ONG ela é maravilhosa, ela não tem cunho cristão, religioso. Mas essa ONG, ela viaja pelo mundo inteiro, ajudando mães, especificamente mães de muçulmanos. Porque se compreendeu que, já que a gente tem uma guerra instalada dos radicais, e que é tão difícil acabar com ela, então alguém inspirado por Deus pensou: a gente não está tendo como resolver isso aqui agora, mas vamos trabalhar um projeto para as futuras gerações. Então, essa escola de mães, eles viajam o mundo orientando as mães muçulmanas para observarem e identificarem quando seus filhos estão se radicalizando, estão se tornando xiitas. E é lindo o trabalho que essas pessoas fazem. É um casal que viaja pelo mundo fazendo isso. Isso já está espalhado pelo mundo inteiro. Quando eu assisti esse documentário, eu louvei a Deus por isso. E elas ensinam coisas muito práticas, do tipo: senta com seu filho, olha nos olhos, conversa com ele, seja próximo, acompanhe seu filho, ele vai te dar sinais. Vamos transferir para a nossa realidade? Você tem que fazer a mesma coisa. Quando você sentar para conversar com seu filho: filho, olha para mim, olha para a mamãe, vem cá. Mas ele é grande. Olha para a mamãe, olha no meu olho. Ora com ele. Comece, se você não tem o hábito de fazer isso, comece a orar a Deus e falar assim: Senhor, quem que o Senhor quer que o meu filho seja no teu reino? Fala comigo, para que eu seja um instrumento do Senhor na vida dele, para impulsioná-lo para essa caminhada. Pergunte ao seu pai: pai, meu filho vai ser o quê? Missionário, pastor, advogado, juiz, atleta? O que ele vai ser, Senhor? Fala comigo, para que eu o direcione para aquilo que o Senhor quer que ele seja. Para que eu abençoe a vida dele. Fala comigo, Senhor. Você precisa se dedicar a orar por isso. A perguntar a Deus. Não é só o que Deus quer para você, irmã, mas é o que Deus quer para a sua família, o que Deus quer para os seus filhos. Se debruce, se dedique a perguntar isso para Deus. E aí sim, gente, nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo dentro de nossas casas. E aí sim, gente, eu quero concluir com você lendo o texto que para nós é tão corriqueiro, que é tão tradicional, mas que é lindo demais, que é o Salmo 127, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor. Do Senhor. Ele não é seu, ele não é meu. Entenda. O princípio, o sinal profético, quando você consagrou seu filho no altar de Deus. Naquela hora você disse: Senhor, ele está sendo aí, gerado no reino do Espírito, para frutificar para o Senhor. Ele não é meu, ele é teu. Então faz dele aquilo que o Senhor quiser. Mas usa a minha vida para isso. A gente pode contar com você. Deus pode contar com você. Eu quero desafiar você também a se inscrever na conferência Kids que nós teremos. Porque não adianta, a gente não vai ver mudanças se a gente não se envolver. Essa conferência é especial, gente, porque ela não é só para líderes, mas também é para pais. Para gente como eu e você.
E a gente precisa ouvir algo da parte de Deus, para a gente poder ter o que dá para os nossos pequenos. Vamos ficar de pé e orar a Deus nesse momento? Estenda suas mãos aos céus. E você vai dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu o privilégio de gerar filhos naturais ou filhos espirituais. O Senhor me fez assim, preparada para gerar. Mas eu quero te pedir algo mais. Me ajude a fazer esses filhos florescerem nessa terra que precisa tanto de ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Usa a minha vida como o Senhor quer. Renova as minhas forças. Muda a minha mente, o meu coração, a minha agenda, para que eu me ajuste à tua vontade. E a tua vontade é que o meu filho ande na tua presença. E eu me comprometo a ser essa mulher, esse homem, que vai direcioná-lo ao teu propósito. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Isso é da parte de Deus para você. Não esquece isso, guarda no teu coração. Você vai ser tentado a arrancar essa palavra do teu peito. Aves de rapina vão pousar, dificuldades vão acontecer. Você vai chegar em casa cansada, sem vontade de praticar o que você aprendeu. Mas seja perseverante, o Senhor é contigo. Ele vai te ajudar nesse processo, porque Deus tem projeto para você e sua família. Arruma a tua casa e Deus vai ajudar você a ser uma bênção na vida da sua família. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, queridos.